boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa correção de geografia. Espero que você esteja bem aí na sua casa junto com a sua família. Agora, antes de começarmos a nossa correção, nós vamos então relembrar um pouquinho sobre o conteúdo que estudamos em geografia na terça-feira. Nós falamos sobre, o transporte coletivo. O transporte coletivo, eles são meios de transporte, para uso de muitas pessoas, Nós temos os meios de transporte individuais, que são os carros, moto, temos a bicicleta, esses são individuais. Agora, já os coletivos, eles foram feitos para transportar várias pessoas, como a van, o ônibus, o trem, o avião, E aí, depois que a professora explicou um pouquinho sobre transporte coletivo, você tinha que, aqui no exercício número 5, pintar os meios de transportes coletivos que a família costuma utilizar, Bom, se a sua família já usou ônibus, você tinha então que pintar o ônibus. Se a sua família já andou de trem, aqui na nossa cidade não existe o trem, certo? Então esse aqui provavelmente nós podemos deixar de lado. Uma van, a van também não é um meio de transporte utilizado com frequência aqui em Campo Grande, apenas para viagens curtas, como daqui para Cidrolândia, Então, esses dois meios de transporte não são utilizados na nossa cidade, apenas o ônibus. Se você, utiliza outro meio de transporte, você poderia, então, escrever o nome deste meio de transporte aqui, neste espaço. Bom, na verdade, nós utilizamos com bastante frequência ou o carro ou a moto, Então, estes são os meios de transportes que utilizamos, com bastante frequência. A grande maioria, dos alunos da nossa escola. Mas, se você de vez em quando anda de ônibus, também pode pintar o ônibus, tá certo? Depois disso, vem perguntando quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar o transporte coletivo. A vantagem é que economizamos a gasolina, nós evitamos a poluição do meio ambiente, nós diminuímos isso, não é verdade? Porque aí, com o ônibus, é um veículo para várias pessoas. Se cada pessoa tiver um carro ou uma moto, o índice de poluição, o que acontece? Aumenta, certo? Depois disso, vem uma curiosidadezinha aqui, que fala que lá na Ilha do Marajó, os búfalos são utilizados como meios de transporte. Olha só as fotinhos aqui, tá vendo? Depois que você fez essa atividade, vamos então para a próxima página, a página 61. Aqui na página 61 vem falando sobre as vias de transporte, Essas vias de transporte são o quê? São os caminhos que os meios de transporte utilizam. Por exemplo, aqui nós temos o barco. O barco, ele não é utilizado em mares e oceanos, porque o mar e o oceano, tem uma grande uma grande extensão. E os barcos geralmente são para rios, que são mais curtos, são de menor extensão e tudo mais. O transporte marítimo ou oceânico, nós deixamos para os grandes navios, que nem o Titanic. Eles precisam de lugares mais profundos, como os oceanos e os mares, para poderem se locomover. Se ele fosse locomover num rio onde a profundidade é menor, com certeza ele ficaria parado, encalhado, não iria para lugar nenhum, Temos o transporte ferroviário, que utiliza
os trilhos, né, para poder se locomover. Temos aqui os transportes aéreos, né, como helicóptero e avião, só que o avião é de uso coletivo e o helicóptero de uso particular, porque sua capacidade é menor, né? 2, 3, 4 pessoas no máximo, né? Que vai dentro de um helicóptero. No avião, não, vai 20, 30 pessoas, né? Então, temos o transporte rodoviário ou transporte coletivo, que são os ônibus e utilizam as avenidas, rodovias ou estradas, né? Temos aqui o transporte lacustre de cargas e pessoas, ou seja, são as balsas que servem para levar pessoas e carros, né, e outros meios de transporte de um lugar para o outro. Temos as ciclovias, que é para os ciclistas, né? E também por meio de trilhos de ferro, temos o transporte ferroviário de cargas. O que você tinha que fazer aqui? Tinha que escrever qual é a via ou o caminho utilizado no deslocamento, né? Dos meios de transporte que estão aqui, dessa imagem. Então, como você já viu, o barco, né? O barco, ele é o quê? Ele só se locomove em rios, né? Então, você escreve na linha pontilhada, rio. Transporte marítimo, oceano, mar, tracinho, oceano. O ferroviário, trilhos de ferro. Ele só se locomove em trilhos de ferro. O transporte aéreo, né? A via de transporte é o ar. No transporte rodoviário, nós temos rodovias, vírgula, rodovias, ruas, vírgula, ruas, avenidas e também estradas, mas aqui não vai dar, então a professora vai deixar essas. O transporte lacustre, ou seja, as balsas, né? A via de transporte são os lagos. E transporte aéreo, ar também, que nem a professora falou, helicópteros para poucas pessoas. Aqui também, trilhos de ferro. Trilhos de ferro. Deixa a professora escrever embaixo. E o transporte cicloviário, ciclovia. Bom, a nossa atividade, né, de geografia era apenas esta. Se você conseguiu fazer dessa maneira, parabéns, está correta. Agora, um grande beijo para você e tchau, tchau.